Ah, então, Sakamoto, minha última pergunta de hoje, e eu acho que é a nossa última pergunta da live, você pode tomar o tempo que quiser nessa, seria mais em relação a 2022. Então, a gente queria mais ou menos que você desse a sua consideração sobre a questão de comparar com o ex-presidente Lula com o Bolsonaro. Você já afirmou anteriormente, e isso eu já acabei avaliando, que você disse que quem compara Lula e Bolsonaro como se fossem dois populistas, duas faces da mesma moeda, só simplesmente está desprezando 270 mil mortes. Isso você falou lá quando ainda eram 270, hoje a gente já sabe que já é o dobro. Mas ainda assim, considerando que em 2018 Lula tinha, com a força que ele tinha, mesmo sem sair candidato, ele tinha a força suficiente para trazer o Fernando Haddad, que não tinha tanta não tinha aquele sex appeal de um candidato que nem o próprio Lula ou qualquer outro, ainda assim conseguiu trazer o Fernando Haddad para o segundo turno. Você não acha que se o PT, que com a situação atual política que ele está, com a rejeição que ele tem, a consideração, considerando o bolsonarismo nessa equação, o PT não poderia, de repente, apoiar um outro candidato, qualquer outro candidato, não que seja exatamente uma terceira via, mas achar o candidato que não seja somente o PT, ele não poderia abdicar desse trono que ele anda tendo? Então, mas aí você faz a pergunta para alguém do partido, na verdade, né? Eu não saberia responder, né? Ah, eu não faço ideia, na verdade, para a sua pergunta, porque não existem debates lá internamente lá, né, sobre isso, etc. Mas o que acontece é que, como o Lula hoje está ganhando de 57% no segundo turno, né, em cima do Bolsonaro com duas dezenas de diferença, eu acho muito difícil, né, o PT não ir para o segundo turno. Quer dizer, não ir para o segundo turno com um outro candidato, né? A disputa acho que está em aberta com relação ao candidato do outro campo ideológico, né? Acho que é uma chance muito grande do Lula ir para o segundo turno e haver uma disputa entre outros dois. Eu ainda acho que o Bolsonaro se recupera, né? Do ponto de vista de, de, de popularidade. Talvez não se recupere ao que aos seus tempos, os melhores momentos, mas ele se recupera. Eu acho que é uma análise muito equivocada das pessoas apontarem que ele está morto, né? Eu acho que ele tem uma relação de morto-vivo com o Congresso, com aquela coisa, tudo mais. Só que ele não tá morto ainda, né? Tem muita coisa que vai rolar. Eu não acho que o PT é garantia, que nenhuma, algumas pessoas dizem que é garantia de que ele vai ganhar, eles vão ganhar, né? Eu acho que o Bolsonaro tem chances reais de ser reeleito, né? E que da mesma forma que o PT também tem chance de eleger o candidato. Eu sempre defendi que houvesse várias e várias candidaturas em primeiro turno, várias, digamos, 5, 6, 7 candidaturas viáveis no máximo assim, em primeiro turno, e que houvesse debate, né? Até porque são diferentes correntes ideológicas que existem na sociedade e que eu acho que deveriam estar representados, né? Então, existem candidatos hoje. O único pré-candidato, quer dizer, existem vários pré-candidatos, mas o único que é certeza absoluta que vai sair candidato também é o Ciro, o ex-governador Ciro Gomes, né? Que deve sair candidato com certeza. O ex-governador João Dória deve sair, mas tem que ver o que vai acontecer inclusive no PSDB, né? Entre outros que estão se colocando. Mas ainda é cedo também, porque muita água vai rolar, né? Depende muito disso. O grande problema, na verdade, que eu coloco, eu acho que com relação a essa diferenciação, é que o grande problema colocado é que o Bolsonaro ele não é uma pessoa que o PT tem 1 milhão de defeitos, o PSDB tem 1 milhão de defeitos, PSB, DEM, PDT, todos têm 1 milhão de defeitos, MDB, todos eles têm. Agora, o ponto, na verdade, que se coloca, eu acho que a principal crítica ao presidente da República e o diferencial que não dá para que é incomparável, e eu digo isso, essa frase que é incomparável não é nem só minha, eu acho que ela tem sido falada por colegas jornalistas dos mais diferentes veículos de comunicação, né, no, no veículo de comunicação grandes, pequenos, né,
convencionais, conservadores, progressistas, que não há uma comparação. Você pode criticar o PT, por exemplo, 1 milhão de defeitos que ele tem, e ele tem. Esse é o problema. E ele tem, né? Só que a questão que se coloca, na verdade, na minha opinião sincera, é uma questão que não é simplesmente de direita e esquerda, uma discussão quase de civilização e barbárie. O que o presidente Jair Bolsonaro tem feito é extremamente você puxar uma violência institucional, né, contra instituições do governo, contra instituições da sociedade, que é um atentado à democracia. O que houve, por exemplo, na Praça dos Três Poderes ontem, sabe, com a micareta de blindados, né, é uma coisa que é impensável, né? Quem está acompanhando política nacional e vê as ameaças que o presidente faz às eleições, do tipo, ou aprova isso, ou não garanto que vai ter eleição, né? Isso aí, na verdade, é impensável, né? E é isso que acho que muita gente, que inclusive é extremamente crítica ao PT, coloca, fala, olha, o Lula tem 1 milhão de defeitos, mas ele não tem isso, né? Ele não coloca, ele não está colocando a democracia em risco, né? Eu acho que isso é um ponto. Eu acho que a democracia brasileira, ela infelizmente, ela não evoluiu no sentido de ter dos grandes partidos, né, que atuaram na redemocratização, terem gerado novas lideranças que sejam capazes de disputar a presidência. Fala, mas o PT gerou o Haddad, etc e tal, que disputa a presidência. Mas aí quando volta a liderança principal do partido como Lula, o Haddad dá lugar para o Lula e o Lula disputa. Eu acharia interessante que tivesse tido já uma renovação geracional em todos os grandes partidos, assim, né, com renovação de nomes, etc e tal, para que os antigos nomes dessem lugar para os novos. Mas isso não é uma coisa que eu ou qualquer outra pessoa pode falar, não, vai acontecer na marra. Isso é uma coisa que são os filiados de cada partido que vão ter que decidir. Mas eu, particularmente, claro que eu acharia, já defendi isso várias vezes. Eu já defendi isso várias vezes. Da mesma forma que eu sou, como eu falei, já me coloquei aqui de forma extremamente crítica o comportamento dos partidos da esquerda com relação ao modelo de desenvolvimento que a gente segue, né? Agora, o ponto, na verdade, de tudo isso, eu acho que a gente, na verdade, está num momento importantíssimo da história do país, que é um momento que a gente tem que reafirmar a importância das instituições republicanas, democráticas, né? E a gente tem que, na verdade, abraçar, independentemente, seja de esquerda ou de direita, tipo, projetos de governo que sejam também inclusivos e não excludentes, né? Eu acho que essa é a grande diferença, né? Não me importa se um projeto ele é de direita ou de esquerda, o que me importa é se esse projeto vai incluir pessoas ou ele vai excluir pessoas, né? Isso, inclusive, é Paulo Freireano, Paulo Freire que coloca isso, né? Tem gente que não gosta, mas Paulo Freire coloca isso. A questão não é se a pessoa, eu concordo ou não com você, é se você quer me destruir ou não com o seu discurso.